Opa, tudo bom? Aqui é o Nathanael Oliveira. Nessa primeira parte desse vídeo eu quero falar sobre clientes fãs. Como que você faz para criar um negócio enxuto com ótimos clientes? Eu vou te mostrar quais são as 4 habilidades que você precisa dominar para ter um negócio de consultoria que seja realmente lucrativo. Você vai entender a diferença entre ter um negócio de consultoria e marketing digital, que tem muito trabalho, muitos clientes e um lucro que não é tão alto assim, e um negócio enxuto de consultoria com ótimos clientes, clientes fãs, clientes que te admiram e que realmente é um negócio extremamente lucrativo com base não no que você faz com as suas mãos ali operacional, mas principalmente pela estratégia que você cria. Mas antes, deixa eu te fazer essa pergunta. Qual que você acha que é a diferença entre um consultor que cobra R$1.000 de um consultor que fecha contratos de R$10.000 por mês? Para pensar sobre isso. Qual que você acha que é a grande diferença, na verdade, qual é a única diferença, eu posso dizer assim, entre um consultor que cobra R$1.000 por contrato e um consultor que tá fechando contratos de R$10.000 por mês? Bom, você pode pensar, é autoridade? É o conhecimento técnico? É o tempo de mercado? São indicações de clientes? Talvez você possa pensar várias e várias dessas coisas, mas a resposta é não. Não é nenhuma dessas coisas. Não é o conhecimento técnico, não é a autoridade, nada disso. Alguns fatores desses obviamente importam, mas na verdade não é isso. A diferença é que alguns só sabem atrair clientes com a capacidade e disposição para investir somente R$1.000 por mês, enquanto outros conseguem atrair clientes com capacidade e disposição para investir R$10.000 por mês. Por isso que tem consultor que tem muito conhecimento, mas só fecha contratos de R$1.000. E outros nem têm tanto conhecimento assim, mas conseguem fechar contratos de R$10.000. Por quê? Porque o grande segredo, vamos dizer assim, está em você atrair o cliente certo, com disposição e capacidade. Ou seja, uma empresa que pode investir e uma empresa que decida investir na sua consultoria com um valor maior. Agora vamos falar sobre o cenário atual, o que está acontecendo com muitas pessoas hoje. Ah, Nathanael, eu só estou atraindo clientes que não têm condições de realizar grandes investimentos. Eu só atraio cliente que não tem dinheiro. Eu só atraio cliente que etc. Ou eu tenho vários contratos. Meu negócio de consultoria está rodando. Eu estou trabalhando muito, mas enfim, não está dando o resultado que eu esperava. Ou o cliente adorou minha proposta, mas ofereceu uma parceria, divisão de lucros. Então o cliente adorou, mas no final ele falou o seguinte: vamos fazer uma parceria? Vamos fazer uma divisão dos lucros? Ou então, Nathanael, eu não tenho nenhum problema com isso, eu estou fechando vários contratos, mas o meu faturamento está cada vez melhor, mas eu estou ficando cada vez mais sem tempo. Ou seja, tem muita gente fechando um contrato atrás do outro, fechando um contrato atrás do outro, mas está totalmente sem tempo, porque está atraindo clientes que pagam um valor médio, vamos falar entre 2, 3, até 5 mil reais, mas ele não consegue escalar isso, ele não consegue fechar contratos de 10 mil reais, de 15 mil reais, por exemplo. Então a gente tem esse cenário que é acontecendo com algumas pessoas. E por que isso acontece? Por que a gente está realmente nesse contexto? A resposta é porque os profissionais que não conhecem o modelo de negócio enxuto e que não criaram uma autoridade de especialista em vendas online. As pessoas que elas não estão conseguindo fechar contratos de maior valor, escalar o valor dos seus contratos sem necessariamente ter que fazer mais coisas para os clientes, esse é o grande segredo. Tem gente que cobra 5 mil reais, beleza, mas também faz tudo para o cliente. Como é que você consegue cobrar 5, 10, 15 mil reais e não precisar fazer as coisas operacionais? É quando você cria um posicionamento de um especialista em vendas online. Então, as pessoas que não estão conseguindo fazer isso é porque elas não conhecem o modelo de negócio enxuto e por isso eles não também criam uma autoridade como especialista em vendas online. Sabem vender, mas não tem segurança de gerar resultados. Estão ganhando dinheiro com consultoria, mas estão completamente sem tempo. Sabem que já poderiam estar com vários clientes, mas não se sentem seguros para fechar o contrato. É importante que você entenda que existem 2 mercados completamente diferentes. Existe o mercado de consultores de marketing digital e existe o mercado de especialistas em vendas online. Os consultores de marketing digital são aquelas pessoas que ficam postando no Facebook, que criam sites, tem muitos clientes pagando pouco e precisa de várias pessoas na equipe. Já o especialista em vendas online, ele é responsável pela criação da estratégia, criação e otimização de uma campanha de vendas online, ele foca em gerar faturamento. Esse é um especialista, esse é um consultor, que ele tem poucos clientes que pagam muito, ele não precisa de muitas pessoas ali na equipe. Se você quer fazer parte desse grupo
que é um especialista em vendas online, tem poucos clientes que pagam muito, que conseguem escalar o seu negócio de consultoria sem necessariamente escalar a quantidade de coisas que você faz, você precisa investir nessas 4 habilidades. Você precisa se concentrar realmente nessas 4 habilidades, que é presença online, posicionamento da sua imagem, posicionamento de preço e, claro, a sua capacidade de gerar resultados para o seu cliente. Beleza? Então, eu vou começar falando sobre presença online. Gente, percepção é igual a realidade. É muito importante que você entenda isso. Percepção é igual à realidade. É uma lei, dentro das leis consagradas do marketing, a lei da percepção, que diz que aquilo que o cliente percebe, ele passa a entender isso como uma realidade. Ou seja, se o cliente percebe que você é uma autoridade, ele então passa a acreditar que você é uma autoridade. Se o cliente percebe que você é um amador, ele passa a ter na realidade dele que você é um amador. Deixa eu contar isso para você de maneira bem prática. Se você vai visitar um cliente para oferecer o seu serviço de consultoria e na mente do cliente você é apenas mais um, isso se transforma na realidade do cliente. Você passa a ser simplesmente mais um. Deixa eu contar uma história rápida aqui para vocês. Em 2011 eu fui visitar um cliente que não me conhecia. Foi uma indicação de outro cliente. E o que aconteceu? Nós iniciamos a reunião em uma sala bem específica. Eu entrei, fui lá na parte lá no segundo andar da empresa e a gente começou uma reunião. E ele falou o seguinte, ó, vamos lá pra baixo, que lá tem uma sala de reunião com um computador e eu posso te mostrar aqui o nosso site melhor. Então, a gente saiu da sala e a gente foi, então, para outra sala. Até que, olha o que aconteceu. Quando eu fui passando pelo corredor, descendo, então eu estava numa sala só conversando com aquele cliente. Depois que a gente desceu, eu passei pelo corredor e alguns funcionários da equipe me reconheceram na internet. Eles eram leitores do meu blog e acompanhavam os meus vídeos do YouTube. Nossa, Natanael! Opa, Natanael, que legal ter você aqui e tudo mais, que bacana! Eu gosto muito do teu conteúdo, etc, etc. E aí as pessoas falaram comigo, conversaram lá comigo, falando que gostavam do conteúdo, que estavam aprendendo muito, etc, etc. E ele ficou olhando assim pra mim com uma cara de... Vocês conhecem ele? Sim, o Natanael, ele tem um blog na internet, produz um conteúdo sobre marketing digital, tal, etc, etc. E, gente, a conversa simplesmente mudou de tom. A partir do momento que os funcionários me reconheceram, falaram comigo, disseram que estavam lendo meu blog, que assistiam meus vídeos no YouTube, a conversa mudou completamente de tom. Ele estava conversando comigo de uma forma, não estava sendo grosso, nem ríspido, apenas normal. Mas depois ele começou quer dizer que você tem um conteúdo, quer dizer que você é isso, nossa, que legal, as pessoas te conhecerem, etc. Ele pediu para ver meu blog, pediu para ver meu canal no YouTube e ele já mudou a conversa. A percepção dele ao meu respeito mudou completamente. Agora, por quê? Por que que isso aconteceu? Por que que o fato dele ter visto pessoas me reconhecendo, elogiando meu conteúdo, me tratando ali como uma autoridade, fez com que ele simplesmente passasse a me tratar de uma outra maneira? Porque a percepção do cliente mudou. A partir do momento que a percepção dele mudou, logo a realidade também mudou. Então, naquele momento, foram questão de 5 minutos ali no corredor, as pessoas me reconheceram, falaram comigo. Naquele momento a percepção dele mudou e a realidade também mudou. Ou seja, a maneira como ele me enxergava também mudou completamente. Então, o que acontece? Se você não criar uma presença online para você, atrair ótimos clientes será sempre mais difícil. Por quê? Se não existe nenhuma maneira das pessoas te conhecerem, te reconhecerem, terem um contato prévio com você antes de você oferecer um serviço de consultoria, a pessoa sempre vai ter que ter aquele primeiro impacto com você visitando pessoalmente, porque a pessoa não te conhece de outro lugar. Mas se a pessoa já viu o seu blog, já assistiu o seu canal no YouTube, já leu um artigo seu, antes de conversar pessoalmente, ela já teve um contato com você. E se você não produz conteúdo na internet, você talvez nunca tenha sentido esse efeito. Mas, por exemplo, como tem mais de 5 anos que eu produzo conteúdo para internet, vídeos, etc., quando alguma pessoa que me acompanha, ela me encontra, essa pessoa ela fala comigo de uma maneira como se ela já me conhecesse há muito tempo. Porque o meu rosto, a minha voz já é familiar para essa pessoa. Então quando eu encontro essas pessoas em eventos ou em reuniões, etc., as pessoas falam, pô, Natanael, porque elas já me conhecem. Porque a gente já tem ali uma conexão. Talvez você tenha experimentado isso quando você conheceu uma pessoa no evento que você só conhecia do Facebook. E quando você viu aquela pessoa pessoalmente, você fala, eu conheço essa pessoa. Porque você já viu o vídeo, você já interagiu com ela, já assistiu aulas, enfim. Então gera essa percepção. Então se você não tem uma presença online, quando o cliente te encontra ou quando você faz uma reunião no Skype com o cliente, não existe nenhuma pré-conexão. Ou seja, não existe nenhuma percepção. Logo a realidade é que ele não te conhece e ele está com vários pés atrás desconfiado, tá?
ser encontrado é sempre melhor do que bater de porta em porta. Eu falo isso porque em 2010 eu trabalhava vendendo planos telefônicos, eu batia de porta em porta. E era muito difícil chegar lá e bater de porta em porta, primeiro contato, negociação fria, era sempre mais difícil vender algo. Mas a partir do momento que eu comecei a ser encontrado, ou seja, as empresas me encontravam e pediam que eu fosse fazer uma visita, tudo era diferente porque já tinha essa pré-conexão, beleza? Então o que você precisa? Você precisa de 3 estratégias: um blog, canal no YouTube e uma página no Facebook. E isso já constrói uma presença online básica para você, para que empresários possam te conhecer, pessoas possam ter contato com você. Então quando for numa possível reunião, quando for numa negociação, isso já vai te ajudar e muito. Então quanto mais conteúdo você produz relevante, quanto mais vídeos no YouTube você tem, quanto mais você é ativo nas mídias sociais produzindo conteúdo, você cria ali uma percepção. E essa percepção, ela se transforma em realidade. Você não precisa ter 100 mil pessoas no seu canal no YouTube, 100 mil pessoas no seu canal no Facebook. Não, você só precisa que aquele cliente que você vai visitar, ele tenha uma percepção de que você é uma autoridade. Logo, ele passa a te enxergar também com mais respeito, com mais autoridade. O grande ponto é, você precisa ganhar o respeito do cliente antes mesmo da reunião. Beleza? Então, uma dica que eu dou é sempre cresça o seu nome primeiro. Se você já tem agência, se você já está com sua marca ali crescendo, o que eu recomendo? Cresça o seu nome primeiro, porque é muito mais fácil você criar uma percepção de autoridade com você do que com o seu cliente. Quando eu comecei minha agência, eu trabalhava o nome da minha agência também, etc. Mas quando eu trabalhei mais forte o meu nome, foi muito mais fácil, muito mais rápido e muito mais lucrativo, porque o empresário, ele se identificava comigo. Então ele queria falar com o Natanael. Então, crescer o seu nome primeiro é o que eu recomendo. Por isso que eu recomendo que você tenha um canal no YouTube, tenha um Facebook, tenha uma página com o seu nome, independente da sua agência, independente da sua empresa. Crie com o seu nome para que a percepção com relação a você mude e se transforme numa realidade diferente. Beleza? Bom, vamos falar agora do posicionamento. Posicionamento e imagem. Quem que você quer atrair? Pensa comigo agora. Você prefere atrair um cliente que só pode investir R$1.000 por mês em consultoria e ainda precisa pagar dividido em 3 vezes? Ou você prefere atrair uma empresa maior, com capacidade de investir 10 mil, e ele não vai ficar ligando para você de 10 em 10 minutos porque aqueles 10 mil ele não tinha a mínima condição de fazer aquele investimento? Quem que você quer atrair? Uma empresa que não tem condições nenhuma de fazer investimento em marketing, ou uma empresa que tem condições de fazer investimento e quer fazer investimento porque ela sabe que isso pode gerar resultados? É óbvio que você quer um cliente que pode investir, né? Mas, mais uma vez, lembra qual é a diferença entre consultores que recebem R$1.000 por contrato entre o consultor que recebe 10 mil? Lembra qual é a diferença? A diferença é o cliente. Um cliente com disposição e capacidade de investir. Ou seja, ele tem aquela quantidade financeira e ele está disposto a investir em você. Mas como que você faz para ser encontrado por esses clientes? Como que você faz para encontrar esses clientes? Mais uma vez, é muito melhor você ter 10 clientes pagando R$10.000 do que você ter 100 clientes pagando R$1.000. Infelizmente, tem muitas agências aí com dezenas de funcionários com clientes pagando R$1.000 por mês. Eu realmente não recomendo esse modelo. Mas vamos lá. Deixa eu falar sobre qual é o grande erro de posicionamento que possivelmente você esteja cometendo se você tem vários clientes, mas os clientes não estão dispostos a pagar um valor maior. Número 1, você não sabe criar um posicionamento para atrair o cliente ideal. Simplesmente você ainda não aprendeu como fazer isso, mas fica tranquilo que eu vou te dar vários insights para você fazer isso agora. Qual que é o erro que as pessoas cometem? Vamos fazer anúncio no Facebook, vamos fazer um artigo, vamos fazer uma oferta, fala o seguinte: olha, empresário, eu vou te ajudar a vender gastando muito pouco. Você vai vender mais gastando muito pouco. Quem que você vai atrair falando de gastar pouquinho? Quem tem pouquinho. Quem que você vai atrair falando de gastar quase nada? Quem não tem quase nada para investir. É óbvio que nenhum empresário fica pensando: nossa, eu quero gastar muito, porque para vender muito eu quero gastar muito. Não é isso, mas o empresário que investe, ele sabe que para vender mais, ele não vai investir só um pouquinho. Um empresário que fatura 1 milhão por mês, 500 mil por mês, ele sabe que ele não consegue isso investindo R$10 por dia no Facebook. Ele tem consciência disso. Ele sabe que existe um investimento mínimo a ser feito. É óbvio que ele quer melhorar esse investimento, é óbvio que ele quer melhorar esses resultados, mas ele sabe que ele não vai fazer isso investindo quase nada. Então esse empresário ele já olha para você e fala: isso aqui não é para mim não, isso aqui é para empresa pequenininha. Então isso já atrapalha o seu posicionamento. Erro número 2. Como vender sem investir R$1 em publicidade? Se você ficar nesse posicionamento, eu vou te ajudar a vender sem investir R$1 em publicidade. Você vai atrair quem? Quem não tem dinheiro para investir em
Publicidade. Então cuidado que você está atraindo porque você está falando de uma maneira errada. Por isso que você atrai o cliente que fala, vamos fazer um contrato de risco? Se der certo, eu te pago. Por quê? Porque ele não tem dinheiro para te pagar. Ele não tem condições de te pagar. Ele está numa situação ali que ele tá difícil. Então, mais uma vez, para que você vai ficar atrás de empresas que é vida ou morte, se der certo ou não, ao invés de ter tantas empresas no Brasil com condições de fazer grandes investimentos e só precisam de um consultor para que ele faça o investimento correto? Eu prefiro empresas com capacidade de investimento que precisam de ajuda, ao invés de empresas que não têm nenhuma condição e é vida ou morte. Eu não quero me colocar nessa situação. E é uma escolha que você precisa fazer, beleza? Outro ponto. Eu vou destacar o seu site nos resultados gratuitos. Eu vou te ajudar a ficar ali no Google, na primeira página, sem você precisar gastar nada, etc, etc, etc. Muito cuidado com isso também, tá? Tem gente que para na consultoria SEO e acha que pronto, é isso que eu vou fazer pro resto da minha vida. Não! A consultoria SEO muitas vezes é uma porta de entrada em um cliente de alto valor para ele te conhecer, para ele conhecer mais o seu trabalho. Mas cuidado em ficar falando o tempo todo gratuito, gratuito, gratuito. Quando você fala gratuito, 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 você atrai um público que não tem condições de fazer grandes investimentos. E geralmente essas pessoas que não têm condições de fazer investimentos foi porque pessoas que não tiveram ali a capacidade de gerar resultados. Então por isso que elas querem tudo de graça, elas querem tudo mais barato, elas querem tudo por preço de quase nada. Porque elas entraram num ciclo de só fazer isso. Ah não, tá caro, tá caro. Tá caro porque ela não tem dinheiro, tá caro porque ela não tem condições de fazer investimento. Então muito cuidado com o que você fala, muito cuidado com a mensagem que você fica passando. E outro, cria um site profissional sem pagar uma fortuna. Então tem gente vendendo site, eu vou criar um site para você baratinho, sem que você precise gastar uma fortuna. Cuidado quando você apela pro preço, cuidado quando você apela para falar, não, cliente, você vai gastar pouco comigo. Você tá, tem pessoas que falam o seguinte, nossa, Nathanael, eu tenho um cliente que está me pagando 5 mil, sabe quanto é que ele estava pagando para uma empresa só para fazer o site dele? 50 mil. Percebe? Olha, a empresa estava investindo 50 mil reais em alguém que estava só fazendo o site. E o consultor agora está fazendo tudo para a empresa por 5 mil reais. Então percebe como é que ele criou o posicionamento para ele? Percebe como é que ele mesmo está desmerecendo aquilo que ele faz? Eles te cobraram muito, eles estavam te roubando. Não, se a empresa conseguiu se posicionar de vender um site por 10 mil reais, alguém pagou, beleza, foi o posicionamento que ela criou. Inclusive tem agências que vendem site por 20, por 30, por 40, por 50 mil reais. Se o cliente estava disposto a pagar, beleza. Foi um posicionamento que ela criou, eu não quero entrar nesse mérito. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, você não pode ficar querendo dizer que você é o mais barato, que você é mais em conta. Não! Você tem que criar um posicionamento que você vai gerar resultados, que investir em você vai gerar resultados. Então cuidado com esse posicionamento de baratinho, cuidado com esse posicionamento de que é mais baratinho pagar você. Não, você é um consultor que tem que se posicionar como especialista em vendas online. Você tem que se valorizar. Se você não se valorizar, você vai atrair clientes que não estão dispostos a valorizar você. Porque você mesmo está se valorizando. E aí depois você fica reclamando, eu tenho muitos clientes que pagam pouco, meu negócio não está ficando lucrativo, etc, etc, etc. Achando que, não, eu não consigo fechar contrato de alto valor porque eu ainda não sei muita coisa. Não, é porque você não sabe se posicionar ainda. Você não aprendeu como se posicionar no mercado, como atrair o cliente do jeito certo. Beleza? Você está atraindo clientes sem dinheiro fazendo isso. Clientes que vão pedir desconto, clientes que vão pedir parceria, clientes de contrato de alto risco, clientes pagando pouco e exigindo muito. E aí você entra aí nesse ciclo aí, nessa condição, enfim. E gente, deixa eu falar uma coisa. Não existe estou sem dinheiro. Não existe isso de estou sem dinheiro. Quem acredita vai lá e dá um jeito. O cliente simplesmente não tem resultados, muitas vezes porque não quer investir. Então, quando o cliente fala, eu não tenho condições de investir. Gente, uma empresa que não vai ter condições de investir é porque ele não está acreditando que você vai gerar resultados. Simples assim. A pessoa que fala, eu não tenho dinheiro para investir nisso, é porque ela não está acreditando que vai conseguir dar resultados. A verdade é essa. Preste atenção nisso. Pense sobre isso. Imagine um empresário que está diante de um consultor, que o consultor está cobrando 5 mil reais por uma consultoria. Beleza? 5 mil reais por uma consultoria. E esse consultor, ele cria uma estratégia para a empresa que aumenta em 10 mil reais o faturamento mensal da empresa. Em 10 meses, o consultor gerou um faturamento de mais 100 mil reais. Beleza? Mais 100 mil reais. Investimento em consultoria em 10 meses, 50 mil reais. Então, o cliente pagou
10 meses, 5 mil reais para o consultor. 50 mil reais de custo. Mas o consultor conseguiu gerar 100 mil reais a mais de faturamento. Ou seja, em 10 meses, a empresa investiu 50, voltou 100. Pagou 50 e sobrou mais 50. A empresa não tem condições de fazer investimento? Talvez você esteja pensando, tá, mas quem garante que vai gerar 100? Etc, 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 e várias outras coisas. E é uma pergunta boa, é uma pergunta que vale a pena. Mas um grande ponto aqui que você precisa prestar atenção é, ok, investiu aqui em consultoria, mas a capacidade de gerar resultados. Se você é um consultor que sabe gerar resultados, você sabe que pode dar esse próximo passo, você sabe que pode realmente avançar. Isso foi um bom negócio? A empresa investiu em 10 meses de consultoria de 5 mil reais, voltou em 100 mil reais. Foi um bom negócio? Com toda certeza foi um bom negócio. O ponto é que existem pessoas que não crescem porque não têm coragem de investir. Acha que tudo deveria ser de graça ou quase de graça. Então a pessoa não tem coragem de investir em nada. Ela acha que não, é de graça eu vou conseguir. E são essas pessoas que ficam tendo resultados mais na média ou abaixo da média. Essas são as empresas que têm um resultado na média ou abaixo da média. Por quê? Porque não tem coragem de investir. Elas não olham e falam, eu vou fazer esse investimento porque esse investimento vai me fazer ganhar mais. Ela simplesmente fala, eu não tenho dinheiro, eu não posso investir. Quando na verdade é porque ela não acredita. Então cuidado com clientes desse perfil, beleza? É por isso que você precisa saber criar um posicionamento que atrai os clientes com a mentalidade de investimento para gerar crescimento. O cliente que sabe que ele vai ter que investir para crescer, mas investir da maneira correta, investir da maneira estratégica. Mas esse aí é um assunto para o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou falar um pouco mais sobre isso e vou continuar falando sobre as outras habilidades. Posicionamento de preço e capacidade de gerar resultados. Gostou desse vídeo? Compartilhe, deixe seu comentário, assista várias vezes. Eu vou te enviar a próxima aula em breve, mas enquanto isso, no link abaixo você tem uma palestra onde eu falo sobre como transformar o seu conhecimento em vendas online em lucro para você, como que você começa a transformar o seu conhecimento em serviços lucrativos. Não qualquer conhecimento, mas o conhecimento em vendas online. Beleza? Então é isso, um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau.